Banco Central revisa PIB para cima e IPCA e Selic para baixo. A ProSoja lança projeto para armazenagem de grãos em Mato Grosso. E ainda, soja e milho tem dia de recuo em Chicago. O mercado do campo desta segunda-feira, 28 de agosto, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de começar um dia em baixa, o dólar terminou a segunda-feira em alta, renovando as máximas durante esta segunda-feira e contrariando a tendência de baixa da moeda americana frente a outras moedas. De acordo com os analistas, essa alta do dólar no dia de hoje, ela representa uma tendência de preocupação e também de cautela, principalmente dos investidores e do mercado em relação à pauta do Congresso para os próximos dias, que envolve a votação da reforma política, da taxa de longo prazo e também do plenário da Câmara, também das metas fiscais para até o ano de 2020. Tudo isso fez com que o mercado ficasse com essa tendência de aguardando os resultados e o que está por vir. E o dólar, como eu falei, portanto, teve uma alta nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. A alta foi de 0,25% e a moeda americana encerrou a segunda aos R$ 3,16 mais 40. Enquanto isso, o índice Bovespa, que é o principal índice aqui da B3, operou um dia com uma leve queda de 0,08%, encerrando o dia aos 71.016 pontos. E ainda falando do Ibovespa, a XP Investimentos elevou hoje a projeção do índice para 85.200 pontos no fim de 2018. Essa estimativa ela foi feita depois que o índice Bovespa voltou a operar acima dos 71 mil pontos, o que aconteceu na semana passada, como nós mostramos aqui, e continua se mantendo neste patamar. E, portanto, a XP Investimentos elevou a estimativa do índice para o ano de 2018, chegando então aos 85.200 pontos. Para chegar a essas pontuações, a XP levou em conta também a realização de reformas econômicas e o risco de o eventual recuo de juros abaixo das expectativas. Então, essa estimativa para o fim de 2018. E o mercado cortou a projeção para a inflação e taxa Selic e aumentou a estimativa do PIB, o Produto Interno Bruto. Os dados foram divulgados hoje em Brasília pelo Banco Central e quem tem mais informações da capital federal é a repórter Camila Xavier. De acordo com o levantamento do Banco Central, a inflação deste ano deve ficar na média em 3,45%. A nova previsão mantém a inflação abaixo da meta central para o ano, que é de 4,5%. Para 2018, a previsão do mercado financeiro ficou estável em 4,20% na última semana. O índice segue abaixo da meta central, que também é de 4,5%, e do teto de 6% fixado para o período. Para o Produto Interno Bruto de 2017, o mercado financeiro elevou sua estimativa de crescimento de 0,34% para 0,39%. Já para 2018, os economistas mantiveram a estimativa de expansão da economia em 2%. O mercado financeiro também baixou sua previsão para a taxa básica de juros, a Selic, de 7,5% para 7,25% ao ano para o fechamento de 2017. Atualmente, a taxa está em 9,25% ao ano. Para o fechamento de 2018, a previsão para a taxa Selic ficou estável em 7,5% ao ano. Com isso, a previsão é de que os juros fiquem um pouco mais alto no ano que vem. Camila Xavier para o SBA. E a Petrobras aumenta amanhã a gasolina e o diesel. A gasolina sobe 1,1%, enquanto o diesel sobe 0,4%. Essa política de revisão de preços da Petrobras foi anunciada no fim de julho e ela, como a gente vem acompanhando, ela não é mais dita mensalmente. Os preços não são mais revisados mês a mês e as revisões podem acontecer todos os dias, de acordo com o mercado. São levadas informações em respeito da concorrência
concorrência, do câmbio e também das cotações internacionais. O Mercado do Campo traz as primeiras informações do tempo para o centro-sul do Brasil com Nadiara Pereira. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa noite a todos que nos assistem. Sobre o centro-sul do Brasil, o tempo seco tem ganhado bastante força nesses últimos períodos, algo bem diferente do que aconteceu em meados do mês, quando choveu acima do normal para a época do ano. Agora, o tempo mais seco e as altas temperaturas estão provocando declínio da umidade no solo. Por enquanto, o índice é mais alto aqui entre a região sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nas áreas em azul do mapa, o nível de umidade no solo chega até 70%, 80%, e na área em rosa, o nível de umidade no solo chega até 100%. Esse excesso de umidade que atingiu partes do centro-sul do Brasil em meados do mês trouxe prejuízos principalmente para as atividades de colheita, especialmente no centro-oeste, onde a umidade atrapalhou a colheita do algodão. Em algumas áreas do Paraná e também do estado de São Paulo, atrapalhou a colheita, o corte e a moagem da cana-de-açúcar. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de tempo seco em quase todo o centro-sul do Brasil. Tem previsão de uma chuva bem isolada apenas no Espírito Santo e também no sul do Rio Grande do Sul. No decorrer do segundo período, na próxima semana, a expectativa é que a chuva se espalhe um pouco mais aqui pelo Rio Grande do Sul, mas não chegue a atingir áreas de Santa Catarina e do Paraná. No sudeste e no centro-oeste teremos o predomínio do tempo seco. E pelo menos até a segunda semana do mês de setembro, a distribuição da chuva não deve mudar muito. Até o dia 12 do próximo mês, chove um pouco mais aqui na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, mas entre o interior do Paraná, sudeste e centro-oeste, a expectativa é de continuidade do tempo seco. Pelo menos toda a primeira quinzena do mês de setembro será marcada por tempo mais seco no interior do país. Na segunda quinzena, a chuva começa a se espalhar um pouco mais pelo centro-sul, mas ainda de forma bem irregular. Não será aquela chuva que vai garantir umidade no solo para o início do plantio de grãos. Por enquanto, a chuva mais forte deve retornar a partir de outubro, quando aí sim deve garantir melhores condições de umidade no solo. Então a gente pode ter aí, ao longo do mês de setembro, uma irregularidade tão grande da chuva que não deve garantir um início bom de plantio de grãos. E esse início do plantio pode ser atrasado para o mês de outubro. Até o fim do ano, a CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais aqui do estado de São Paulo, deverá estar de casa nova. A intenção do governo é realizar uma licitação da mesma maneira como foi feito com o metrô e também com algumas rodovias estaduais, que são as chamadas parcerias público-privadas, onde o investidor tem o direito de explorar o serviço. A outra intenção do governo é levar a CEAGESP para a região do Rodoanel. A CEAGESP é o terceiro maior entreposto de alimentos do mundo, o maior do Brasil, e movimenta por dia 250 mil toneladas de alimentos. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as cotações do café para Nova York e também aqui na B3. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Grandes companhias de café vêm investindo em cafés superiores e do tipo gourmet aqui no Brasil. A explicação seria o forte potencial deste segmento e também a agregação de valor. Na verdade, representa já uma mudança na tendência do hábito de consumo dos brasileiros em relação ao café. Grandes marcas como a Jacobs Douwe e Egberts, Três Corações, Nestlé e até mesmo a Coca-Cola já anunciaram investimentos nesse setor. A fatia desse mercado, ela ainda é muito pequena, ela gira em torno dos 4%, mas esse mercado de cafés gourmets ou premiums, ele já cresceu 30% nos últimos 2 anos, representando, portanto, aí uma tendência do Brasil para o consumo do café. E o café hoje em Londres não teve operação em função do feriado nacional bancário por lá. Como a gente consegue ver aqui, não teve nenhuma negociação. E o café arábica na Bolsa Futura de Nova York veio com leve queda na maior parte dos contratos nessa segunda-feira. O contrato com vencimento para setembro caiu 0,23% e foi negociado a $1,29 por libra-peso. Contratos para o mês de dezembro
setembro, negociados hoje em Nova York a $1,31 ou centavos por libra-peso, uma leve queda, portanto, de 0,03%. Contratos para março do ano que vem, negociados a $1,34 por libra-peso, também com uma leve queda de 0,07%. E os contratos para maio do ano que vem, negociados a $1,37 por libra-peso, desvalorização de 0,10% neste vencimento. Já o café BMF Bovespa veio com altas significativas nos principais vencimentos, como você acompanha aí na tela. O contrato de setembro valorizou 2,79%, negociado por $154,70 a saca. Contratos com vencimento para dezembro, negociados aqui na B3 nesta segunda-feira, por $159,10 a saca, alta de 2,15%. Contratos com vencimento para setembro do ano que vem foram 200 negociações, no valor de $167,80 a saca, uma alta ainda mais significativa de 3,64%. E os contratos para setembro de 2019 foram negociados por $178,80 a saca. A alta é de 2,43% neste vencimento. E a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, realiza em outubro o Exalc Show. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com o presidente da Arabe, que é uma parceira deste evento, Luiz Mário Machado Salvi. E é o que nós vamos acompanhar agora. Luiz Mário, obrigado por ter vindo. Vamos agora falar de um projeto que você trabalhou durante muitos anos, né? Luiz Mário tem experiência de mais de 12, 13 anos, 17 25. anos. 25 anos no ramo, mas 17 só com o AgriShow. Não, com o AgriShow 25. Antes de ter nome, nós começamos o projeto lá com um grande e desenvolvemos a ideia, todo o projeto. Bom, se a AgriShow é o que é hoje, deve, lógico, também ao trabalho do Luiz Mário. E agora ele vem com a Exalc Show. Luiz Mário, o que é a Exalc Show? Eu que agradeço toda a nossa equipe pela oportunidade e poder explicar um pouco melhor a Exalc Show, que é um projeto novo, diferente, não é uma feira de negócios, ela foca a tecnologia, o futuro, presente e futuro. Queremos aproximar ainda mais a academia como um todo, capitaneado pela Exalc, que é uma das maiores universidades do mundo no ramo, com o setor produtivo, as empresas, as cooperativas, as lideranças, aproximando e otimizando todo o conhecimento e o custo-benefício da soma. O Brasil é muito carente disso ainda. Ou seja, o pesquisador que está lá no laboratório da Exalc, o professor, aquele que faz teses de doutorado, pós-doutorado, vai levar o conhecimento para quem está no campo, seja empresa ou seja produtor rural. O objetivo é esse? Não só os da Exalc, a Exalc e outras universidades e institutos do país e do exterior. A ideia é toda a academia, né? A Exalc capitaneando, mas convidando, chamando. Nós vamos ter participação de vários já. São vários eventos dentro do Exalc Show que vão acontecer paralelamente. Esse é o primeiro ano, estamos começando só com 2 dias, né? De uma forma, vai ser dia 10 e dia 11 de outubro, que já está na Semana Luiz Queiroz, que é a semana já tradicional, que os alunos egressos voltam na Exalc, tem as festividades. E nós lançamos, vai ser dia 10 e 11, vai ser terça e quarta. No dia 10 nós temos a abertura, com as autoridades que estarão presentes e uma palestra principal, falando sobre a tecnologia, as perspectivas. A importância da tecnologia para o agronegócio, o avanço. Agora, o que você destacaria nesses 2 dias de Exalc Show que ocorre em outubro? Então, essa palestra principal, nós já temos um palestrante, falta confirmar, já convidamos o ministro Blairo Maggi, cobrando ele já aqui, mas deve estar conosco, esperamos que sim. À tarde teremos um encontro de lideranças com representantes de vários institutos e universidades
falando sobre o tema que a gente escolheu, soluções biológicas, que envolve vários outros temas, né, que vão ser discutidos no dia 11, no Summit, Agritech Valley Summit. Esse Agritech Valley é justamente a Exalc coordenando lá um movimento regional junto com a prefeitura. De criar o Vale de Piracicaba. Isso, né? Esse projeto. E Summit das lideranças desse sistema. Vamos discutir lá ILPF, agricultura digital, né, soluções biológicas envolvendo controle biológico, bioeconomia, ou seja, são vários temas. Vamos ter 3 painéis de manhã, 3 à tarde, um modelo com um coordenador, um palestrante, 2 debatedores e abrindo perguntas por um público bem seleto, que nós queremos de lideranças, empresários, como eu falei, né, de dirigentes, cooperativas, que possam realmente dar continuidade ao que for discutido ali, porque não vai se resolver ali o futuro em Não serão 2 dias que vão resolver o problema da agricultura e da pecuária brasileira. Mas né? A ideia é dar um norte e uma discussão, né? Buscar o perfil do profissional do futuro, aprimorar. Por isso essa encontro de lideranças no dia 10 à tarde envolve vários outros institutos e universidades que eles querem realmente para alinhar currículo, ver o norte, né? Aprimorar o futuro de todos, inclusive do profissional. Bom, a Exalc Show se compromete a levar conhecimento da universidade para quem está na empresa, para quem está no campo, para quem está liderando o agronegócio brasileiro. Isso, e tem repercutir essas informações. E isso é um evento. Tem outro não é uma evento. feira de equipamentos, não. É uma feira de conhecimento, vamos dizer assim. De conhecimento. E promover inovação. Nós temos um outro espaço, ao mesmo tempo, dia 10 e dia 11, onde tem em formato de estandes, serão apresentados trabalhos, pesquisas, de startups e empresas levando soluções e problemas também. Vai ter um auditório ao lado desse local galpão com os estandes, onde vão ser, na parte da manhã, um painel de agricultura digital, onde vão ser convidados vários outros institutos, Embrapa e outras universidades, empresas, para falar rapidamente como está vendo a agricultura digital, o que tem de novidade, tendência, futuro, e depois fazer um network e discutir lá naquele ambiente que nós preparamos para isso, né? E à tarde, também nos 2 dias, esses pesquisadores, startups, vão também apresentar seus trabalhos no auditório de forma rápida para divulgar e propiciar o network, a discussão dos assuntos, a multiplicação, e é isso o motivo, né? Promover a inovação, tecnologias, parcerias. E quem sabe aumentar, facilitar desenvolvimento de número de patentes, que o Brasil é muito carente, né? Isso tudo são muitos objetivos juntos, mas o foco principal é isso, é promover inovação e aproximar a academia do setor produtivo. E para Bom, data 10 e 11 de outubro. 10 e 11 de outubro. Em Piracicaba. Em Piracicaba. Há toda uma estrutura na universidade. Além disso, como eu falei, são vários eventos. Também temos a vitrine Exalc, que eu vou levar aqueles trenzinhos nossos que a gente até utilizava no AgriShow para levar o público pelos departamentos, pela Exalc, mostrando que a Exalc já oferece de serviços, projetos para o público visitante. Esse público tem que se cadastrar. Os eventos são todos gratuitos, com exceção do Summit, que tem taxa de inscrição, é um público seleto, cabe só 250 pessoas, então lá é um público Mas os demais fechado. debates estão abertos, os outros livres só da tem que participação. cadastrar e se inscrever, porque tudo vai ter controle, né? Bom, nós teremos ao longo dos próximos meses, né, durante os próximos meses, a divulgação detalhe a detalhe da Exalc Show que vai ocorrer em outubro. Mas é bom marcar na agenda, né? 10 e 11 de outubro, Exalc Show em Piracicaba, uma feira, vamos chamar de feira de conhecimento. Para isso é bem complexo. A gente tem a liderança do diretor Núcio,
vários comitês envolvendo uma equipe de trabalho enorme dentro da Exalc, a participação efetiva da fundação da FEALC, que é tudo via ela para tornar viável a administração. Temos um conselho consultivo presidido pelo Roberto Rodrigues, com um grupo de lideranças, que eu nem vou falar tudo, que não dá tempo. A participação da prefeitura, o prefeito Barjas Negri, com o vice Godoy, para a participação efetiva, da cooperativa, da Coplana, lá com o seu presidente Arnaldo. Ou seja, há um movimento está envolvendo mesmo. toda a região, o Vale, e isso vai multiplicar. A gente quer envolver não o Brasil todo, né, as outras universidades, a Embrapa, o presidente faz parte do conselho, o Maurício, e convidar muitos já ano a ano, cada vez tornar isso mais internacional. E, enfim, eu acho que vai ser muito produtivo para toda a sociedade. Bom, o Luiz Mário tem experiência, né? Ajudou, contribuiu e muito para montar a AgriShow. A Exalc Show deve seguir mais ou menos o mesmo caminho, né? Experiência ele tem de sobra. Agradeço sua vinda aqui, Luiz Mário. E vamos divulgar a Exalc Show nos próximos meses. Agradeço mais uma vez sua entrevista. Vamos encerrando por aqui. Voltamos ao programa. Mercado do Campo, mais uma vez, traz informações do clima com Nadiara Pereira, agora com a previsão do tempo para o norte e nordeste brasileiro, com alerta para as queimadas. Agroclima, oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. No norte e no nordeste do país, como é comum para esta época do ano, o tempo seco tem predominado. Com isso, a umidade no solo tem ficado bastante baixa aqui em todo o interior nordestino e também na metade sul da região norte. Isso deixa as pastagens secas e aumenta o risco para a ocorrência de queimadas. As chuvas têm ocorrido com maior frequência e maiores volumes no extremo norte do país e também na faixa leste nordestina, principalmente aqui nas áreas litorâneas. O nível de umidade no solo ultrapassa os 80%. Agora, nesses próximos 5 dias, a distribuição da chuva não vai mudar muito. Chove um pouco mais aqui entre o oeste e norte do Amazonas, interior de Roraima, e nas áreas litorâneas do leste nordestino. Mas no interior das duas regiões, norte e nordeste, o tempo seco continua predominando. Ao longo do próximo período, do dia 13 ao dia 7 de setembro, a chuva se espalha um pouco mais pelo interior do Amazonas, mas será de baixo volume acumulado. No nordeste, chove mais aqui na faixa leste, no norte do Maranhão, mas no sertão mesmo, a continuidade será do tempo seco. E até pelo menos o terceiro período, que vai até o dia 12 do mês de setembro, a distribuição da chuva não muda muito entre o norte e o nordeste. Neste período, a chuva até se espalha um pouco mais aqui pelo sul do Amazonas e estado do Acre, mas é uma chuva de baixo volume acumulado, longe de recuperar a umidade no solo. Assim como na área central do Brasil, a chuva deve se espalhar um pouco mais pelo sul da região norte só a partir do mês de outubro. E no nordeste, a chuva volta um pouco mais tarde, principalmente para a fronteira agrícola do Mato Piba, a chuva deve se firmar um pouco mais a partir do mês de novembro. Veja em instantes o projeto lançado pela AproSoja para resolver o gargalo da armazenagem de grãos no estado de Mato Grosso. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Nós viemos acompanhando aqui no Mercado do Campo, quase que semanalmente, o problema da falta de espaço para armazenar grãos no estado de Mato Grosso. Na verdade, esse é um dos grandes gargalos da agricultura brasileira. Para tentar resolver o problema lá no estado de Mato Grosso, a AproSoja, a Associação de Produtores de Soja e de Milho daquele estado, lançou um projeto fomentando o armazenamento particular, o armazenamento nas propriedades. Mais detalhes na reportagem de Valdir Pacheco. Com as safras de soja e milho estimada em 59,3 milhões de toneladas neste ano, segundo o levantamento do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, a capacidade de armazenagem é de 33,4 milhões de toneladas. É muito comum esta cena na segunda safra de milho em Mato Grosso, toneladas de grãos a céu aberto formando verdadeiras montanhas nas unidades armazenadoras. Para mudar esta realidade vivenciada pelos produtores rurais mato-grossenses, a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado, a AproSoja, lançou no mês de julho o projeto Armazena MT, com o intuito de desburocratizar o acesso ao crédito e auxiliar os associados em possíveis dificuldades técnicas na elaboração de projetos de viabilidade econômica.
O Armazém MT está percorrendo as principais regiões produtoras do estado, com reuniões mediadas pela AproSoja, IMEA, BNDES e agentes financeiros para difundir orientações aos associados sobre a implantação de estruturas próprias de armazéns. Nossa equipe acompanhou a reunião que aconteceu no Sindicato Rural de Sorriso. Diante de um cenário cada vez mais competitivo, o armazenamento de grãos no estado é um dos gargalos que traz consequências negativas à rentabilidade do produtor rural. Para este gerente de política agrícola da AproSoja, a entidade fez um trabalho para a redução das taxas de juros e conseguiu recursos. Agora é fazer a mobilização dos produtores e chamar os agentes bancários. A gente entende que o produtor precisa priorizar isso, né? A armazenagem é importante como estrutura de estado e para a estrutura do produtor, porque o que a gente tem visto é que quem tem armazém tem uma rentabilidade muito melhor de quem não tem, né? Então, assim, num ano de prioridades, a gente tem conversado muito isso. Olha, prioridade, o que é prioridade? A prioridade de um produtor tem que ser ele ser dono do produto dele de verdade. E ele só vai ser dono do produto dele se ele tiver o armazém na fazenda dele. Se ele tiver o armazém, ele vai melhorar o produto dele, ele vai receber mais por isso. E o que a gente quer agora é a aplicação do recurso. A gente começou essa rodada agora, é uma rodada inicial, mas a gente quer que expanda ela e disso daí a gente conseguiu viabilizar calculadoras para o produtor calcular isso, ver a viabilidade do armazém, viabilidade do que ele está perdendo e também o checklist dos documentos bancários. Havia uma reclamação geral de que cada hora se pede um documento para fazer o processo. E o que a gente conseguiu com os bancos é o checklist, é a lista de documentos e nós vamos fazer o mapeamento dos bancos que estão melhor atendendo o produtor. Eu acho que isso precisa ser público, a gente precisa escancarar isso daí para que haja uma melhora do sistema, tanto para os produtores, quanto para os agentes bancários, quanto para a aplicação do recurso, que é de todos nós. A gente precisa dar prioridade nisso daí. O IMEA desenvolveu uma planilha onde o produtor coloca os seus dados para simular a viabilidade técnica de uma unidade ao longo do ano. Então essa planilha está disponível no site da AproSoja, no blog do Armazém MT, e vai estar disponível lá para ele colocar as informações dele, verificar, fazer algumas comparações e averiguar se é viável economicamente ou não para a situação que ele se encontra. O gerente de crédito rural do BNDES, em sua palestra, falou da redução dos juros para a viabilização do PCA, Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns. Sim, houve uma redução do ano safra anterior para esse, de 2%, né? Passou de 8,5% para 6,5%. É um dos programas que tem a menor taxa, porque a gente entende que é uma necessidade muito grande do setor agropecuário atualmente, né, do setor agrícola. Existe um déficit muito grande no país, especialmente no Mato Grosso, com relação à armazenagem. Então, por isso, o BNDES disponibiliza essa linha de financiamento para conseguir contribuir para a redução desse déficit, o que vai trazer muitos ganhos para o produtor rural. Valdir Pacheco para o SBA. E os mercados do algodão e do petróleo foram impactados nos Estados Unidos depois da tempestade tropical proveniente do furacão Harvey, que atingiu o interior do país norte-americano na última sexta-feira. Cerca de 25% da produção de petróleo dos Estados Unidos no Golfo do México parou durante o fim de semana e ainda hoje 16% da capacidade de produção de refino ainda estava comprometidos. O volume corresponde a mais de 428 mil barris de óleo por dia. O petróleo cedeu 3% hoje com essa paralisação nas refinarias e, como eu falei, os estoques de algodão também foram impactados. E o que mexeu com o preço da soja e do milho no dia de hoje foram os resultados divulgados no relatório da expedição de safra do Farm Journal Midwest Crop Tour na última sexta-feira e que continuaram trazendo reflexos nesta segunda-feira. Para a soja e para o milho, os números são um pouco menores do que os que haviam sido divulgados na semana anterior pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mas ainda são superiores aos da última safra. Só que esse fator ele vem contrabalanceado pela depreciação do dólar frente a outras moedas internacionais. Com isso, as duas commodities tiveram dia de quedas hoje. O contrato de setembro do milho na Bolsa de Chicago caiu 2,75%, caiu 0,81%, e foi negociado hoje por $303,36 por bushel.
O contrato com vencimento para dezembro caiu 0,70%, negociado em Chicago nesta segunda-feira por $3,51 por bushel. Contratos para março do ano que vem a $3,64 por bushel, desvalorização de 0,68% neste vencimento. E o milho BMF Bovespa negociado aqui na B3 acompanhou essa tendência de queda. O contrato com vencimento para setembro caiu quase 2% e foi negociado por R$ 27,27 a saca. Contratos para o mês de novembro em queda de 0,96%, negociados por R$ 28,82 a saca. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, 580 negociações pelo valor de R$ 30,06 a saca, uma queda de 0,40% neste contrato. E os contratos com vencimento para março foram negociados aqui na B3 hoje por R$ 31,70 a saca, representando uma queda de 0,41% neste vencimento. Os contratos da soja, como eu falei, também vieram em queda hoje na Bolsa de Chicago. Contrato para o mês de setembro caiu 0,39%, negociado por $9,35 por bushel. Contratos para o mês de novembro, $9,41 por bushel, queda de 0,34%. E contratos com vencimento para janeiro, com a mesma queda, negociados a $9,50 por bushel, o contrato para janeiro do ano que vem. E a soja BMF Bovespa também acompanhou essa movimentação. O contrato de setembro caiu 0,30 da CBOT, desculpa, passei o painel errado. Agora sim, soja futura no BMF Bovespa, negociada aqui na B3. Contrato para setembro teve uma queda, não foi como o contrato de setembro lá em Chicago, mas também teve queda de 0,67%, negociado no ajuste atual por $20,61 a saca. Os contratos com vencimento para novembro foram negociados aqui na B3 nesta segunda-feira por $20,75 a saca, queda de mais de 0,5% neste vencimento. Contratos para janeiro do ano que vem, $20,94 a saca, queda de 0,52%. E contratos para março do ano que vem, negociados por $21,14 a saca. A queda é de 0,52% neste vencimento. O Mercado do Campo de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Fique agora na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira, no programa Pecuária BR.